aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados no silêncio, rezemos no íntimo do coração, invocando o auxílio do Espírito Santo, que ele nos faça compreender tudo o que a palavra de Deus hoje nos revela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, no clima do Natal, hoje, nós, igual aquelas câmeras fotográficas, quando assim, você foca no Natal, nós focamos o nosso olhar em Jesus. Agora a gente abre o foco e tira uma foto não só de Jesus, mas da família dele. A gente abre o olhar, mas está no espírito do Natal, no espírito da contemplação do mesmo mistério. Abrir o olhar, contemplar agora Jesus na manjedoura, não só, mas Jesus na família. Domingo que vem, a gente contempla Jesus no meio da humanidade inteira como Salvador. A gente vai abrindo o olhar. Isso é uma dinâmica muito bonita da liturgia. É uma pedagogia. É um caminho que a gente vai fazendo de
abrindo a compreensão e mergulhando nesse mistério que é tão grande da chegada de Jesus no meio de nós. Hoje nós contemplamos isto: Jesus entrou no mundo através de uma família. Com isso, Deus, o Pai, com seu Filho Jesus e o seu Espírito Santo, mostra para a gente qual é a importância da família para Deus. De todas as realidades do mundo onde Deus poderia entrar em nossa história, o Antigo Testamento, inclusive, pensava que o Messias desceria num trono de ouro e fogo com um exército celeste para arrebentar com tudo. E ele entra na história, um anjo conversando com uma mulher lá na casa dela sozinha, Maria, que fica grávida, e depois nasce dentro de uma gruta, onde escondiam os animais no tempo do frio. Jesus entra na história através de uma família. Nós temos que hoje fazer assim: um olho na família de Jesus e outro olho na família nossa, para fazer uma comparação e fazer uma purificação da nossa casa, da nossa família. Vamos ao Evangelho, que acho que ajuda mais. O número 9 do seu folheto, Lucas 2, 41 a 52. Vocês, pais e os avós, entendam o papel de vocês na vida de suas crianças, na vida de fé. Olhando o comportamento de José e Maria, vocês vão ver que comportamento você, pai, mãe, vó, são chamados a ter diante dos seus filhos. Olhe lá. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quer dizer, era uma família religiosa, morando a uns 150 quilômetros de Jerusalém. Viajavam a pé e no lombo de um jumento 150 quilômetros todos os anos, a pé, para ir para a festa no templo, onde no templo se realizava a festa da Páscoa, a recordação da primeira aliança que Deus fez com o seu povo, tirando da escravidão do Egito, passando pelo Mar Vermelho e caminhando 40 anos no deserto até chegar na terra prometida. José e Maria pertenciam a esse povo que atravessou o mar e o deserto, e eles iam. José e Maria viveram 1250 anos depois que o povo tinha caminhado no deserto. Então, eles iam celebrar uma festa que já tinha 1250 anos, 1260 anos. Entendeu? Não era um voto que eles tinham feito, ia lá pagar promessa, não. Eles iam agradecer a Deus, que abençoou os seus antepassados e conduziu na fé os seus antepassados. A base da fé e da religião não é só pedir milagre para Deus e cumprir promessa. É pouco. A base da fé é olhar para a nossa história, para o nosso passado e ver quais as bênçãos os meus antepassados receberam e caminhar na fé para agradecer a Deus. Não tem coisa mais bonita na vida de uma família do que um pai e uma mãe que sabe bem a história dos avós,
dos bisavós. Hoje em dia isso está numa decadência danada, né? Que prodígios, que aliança nossos antepassados fizeram com Deus. E nós precisamos ir ao templo para agradecer. Geralmente a gente vai, porque a gente pediu uma graça e um milagre, a gente foca no umbigo nosso. Milagre que eu pedi, então eu vou lá agradecer. É muito pouco. É uma fezinha desse tamanhozinho. A de José e Maria tinha 1250 anos. Presta atenção no poder dessa palavra. Mas olha o que vem. Versículo 42. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Ir a Jerusalém. Menino, você quer viajar 150 quilômetros a pé para ir lá agradecer o que os nossos antepassados receberam de bênção? Você vai, menino. Se você não quiser, você vai assim mesmo, menino. Vamos embora para o templo. Vamos embora para a igreja. Os pais de hoje não têm autoridade assim para falar para os meninos: vamos levantar domingo cedo e vamos embora para a igreja para agradecer as bênçãos e graças que nossos antepassados receberam. Não tem pergunta mais perversa do que um pai perguntar para uma criança se você quer ir na igreja. A criança, ela não tem discernimento para fazer essa escolha por conta própria. Isso aqui o pai e a mãe têm que responder por ela. Não só ir para a igreja, mas muitas outras escolhas. Pai e mãe não perguntam se a criança quer comer. Está na hora de comer, vai comer. Está na hora de ir para a escola, vai para a escola. Está na hora de brincar, vai brincar. É isso que dá o equilíbrio no processo de desenvolvimento da personalidade da criança. É isso que desenvolve na criança uma capacidade de integração com os vários ambientes que ela tem que viver e conviver. Hoje não. Tem mãe que abre o guarda-roupa e pergunta ao filhinho: qual roupinha que você quer? Não quero essa aí não, não quero essa aí não. E fica lá horas com o menino. Gente, ensinar a criança a saber fazer escolhas é muito bom, mas ser escravo de uma criança que não tem discernimento e que passa horas e horas decidindo é muito perigoso. É uma bomba relógio. Porque se você ensina a ela que ela tem que fazer o que ela quer, uma hora ela vai se arrebentar com isso. E nós temos uma lista enorme de história em nossas famílias, porque nós demos às crianças um direito que nós não poderíamos dar a ela, que não era direito dela, era obrigação nossa, fazer a escolha por ela. Está entendendo? Então, conforme de costume, Jesus completou 12 anos e subiram para a festa. Por que faz esse destaque com os 12 anos? Porque o menino, homem, judeu, quando ele completava 13 anos, dos 12 anos até os 13 anos, ele era iniciado numa catequese. Aos 13 anos, o menino recebia a palavra. O menino recebia, aos 13 anos, uma palavra, um versículo da Bíblia. Olha que história linda. Um versículo da Bíblia que ia ser o lema da vida dele a vida inteira. Esse versículo da Bíblia era escrito numa tira de couro, uma tira estreita assim, escrito. Essa tira de couro era amarrada no coração do menino, dava a volta no peito do menino, envolvia no coração, dava a volta aqui no braço e vinha até a mão, para significar:
a palavra de Deus está no meu coração e está nas minhas atitudes. E o menino ficava 1 ano com esse coro. E naquele ano era o ano dele entrar na catequese. Completava 1 ano, até hoje os judeus fazem isso. É a festa do Bar Mitzvah. Aos 13 anos, naquele tempo de Jesus, só o menino homem recebia. Hoje no judaísmo as mulheres também recebem a Torá, a Bíblia, aos 13 anos. Então Jesus foi para iniciar 1 ano de catequese, e ele levou a sério, tão a sério que ele fez até uma arte. Vamos ver? Ele até aprontou uma com São José e Nossa Senhora. Tome lá comigo, que coisa linda o que vem. Versículo 43. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Nossa Senhora e São José era distraído desses pais que vai na igreja e deixa meninos soltos, vai lá na feira, vai lá no boteco, vai lá na praça. É isso? Nossa Senhora terminou a festa da Páscoa, fez igual nós quando vai na festa de Trindade, termina a festa, vamos aproveitar a promoção das barraquinhas e comprar os trem. Aí distraiu comprando o trem para passar o ano inteiro e esqueceu o menino, é isso? Não, é porque existia um outro conceito de família. A compreensão que eles tinham de filho era uma compreensão maior do que a que nós temos hoje. O filho não era um bibelozinho que o pai e a mãe desfilava como um cachorrinho, mas também não era um trem que o pai e a mãe cria e deixa fazer o que quer. O filho, a criança, no tempo de Jesus, ela era assumida pela comunidade. A parentada inteira era responsável pela educação dos filhos. No dia de voltar, para quem já fez acampamento ou viaja de férias, no dia de voltar aquele tumulto, não é? Aquela tribulação danada. Você começa a arrumar os trens de madrugada. No dia anterior você vai amontoando o trem, recolhendo, e na hora de ir embora você está sempre ainda preocupado com o que está ficando para trás. Mais ou menos isso. Então, José e Maria caminharam um dia. Versículo 44. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Continua. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Na hora de deitar, vamos dormir? Na hora de dormir a meninada tem que estar cada um com o seu. Uai, cadê o menino Jesus? Não está com o primo, com a tia, com o sobrinho, com a avó, com o parente, com o tio. Cadê o menino Jesus? Procurou com o Mate, você viu Jesus? Mate, você viu meu filho? Imagina a confusão, a tribulação dessa mãe. E aí acontece uma coisa pavorosa. Versículo 45. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém. Caminharam um dia inteiro para frente. Agora voltar um dia inteiro. É uma pergunta boa. Nossas famílias hoje param a viagem, os planos e os projetos, e volta atrás um dia inteiro para procurar e achar nossos filhos perdidos. Nós nos ocupamos desse jeito com os nossos filhos. Olha só o que vem, que coisa impressionante. Versículo 46. Leia. 3 dias depois, o encontraram. Para lá. Espera aí. Quantos dias depois? O que lembra?
a ressurreição, 3 dias depois. Também José, também Maria. Maria a gente tem certeza, não é? São José nem tanto. Provavelmente ele morreu antes. Mas 3 dias também, Maria ficou sem Jesus. Os discípulos ficaram sem Jesus. Procuraram Jesus. Aqui é um pequeno e uma delicada ação de Deus para ajudar Nossa Senhora a recordar o que o anjo falou para ela. Esse menino vai ser o Salvador do mundo. Ele vai ser o Messias. Ele virá para realizar todas as promessas. Ele não é qualquer um. Como é que é o título do menino lá do convento de vocês em Bela Vista? Menino Deus. Lá no México, e as irmãs têm um convento lá em Bela Vista dedicado ao menino Deus. É um menino de 12 anos com o mundo na mão, com o planeta na mão. É linda a imagem. Menino Jesus, menino Deus. Lá no México o povo tem muito essa devoção ao menino Deus. E é o que vem agora. Aos 12 anos Jesus está estudando a Bíblia, mergulhando na Bíblia. Embora ele é Deus, ele sendo Deus, ele não dispensa o esforço humano na carne para ser instruído na educação do que a Bíblia falava, inclusive sobre ele, o Messias, para ele entender qual era a sua missão. Então, 3 dias depois, o encontraram onde? Tem alguma menina ou menino de 12 anos aqui na igreja? Fique de pé. Nenhuma? Eles morrem de medo. Aqui. Mais algum menino ou menina de 12 anos? Quer dizer, é um rapazinho grande já, não é? Uma mocinha. Na roça, nessa idade, nós já trabalhávamos em tudo, né, Cardoso? Né? Uma menina de 12 anos antigamente, desse tamanho, ela já tomava conta de uma casa. Não era? Então, não é um molequinho qualquer, né? Uma molequinha qualquer. Já tem um discernimento. Se seu filho, sua filha, desaparecer, você procuraria ele no templo? Não, bem, preocupa não, ele está lá na igreja. Se os nossos filhos sumirem da nossa casa, se você for lá na escola, a diretora, a professora ligar, olha, seu filho não veio na escola. Você liga para o marido ou para a esposa preocupado. Bem, não preocupa, é claro, ele tem juízo, ela tem juízo, está lá no templo, está lá na igreja. Isso existe hoje em dia? Mas é nunca. Uma pena, né? Uma pena. A gente vai achar esses meninos em qualquer margaça, mas no templo não vai achar. O traficante acha primeiro que o templo. A prostituição acha que o menino e a menina antes do templo. As más companhias envolvem o menino e a menina antes do templo e da palavra de Deus. Tudo encontra nossas crianças antes do templo. Por isso, o costume de José e Maria, conforme o costume, vamos para o templo. Você quer ir, nós vamos. Você não quer ir, nós vamos. Tem gente que fala assim para mim: padre, eu estou passando por tanto problema, não está adiantando nem eu vir na missa, porque eu não dou conta de rezar, minha cabeça não desliga. Eu falo, não tem importância não, vem assim mesmo. Ir para o templo tem que virar um costume, um hábito, como comer, beber água, tomar banho, dormir. Porque isso
põe a gente no trilho de Deus. Ir ao templo dá para Deus a direção da vida nossa. É um tempo que a gente para, que a gente reflete e retoma as coisas aqui na mente, aqui no coração, e fala: opa, isso não está bom, isso não está correto. Ir ao templo todo dia, todo domingo, significa devolver para Deus, para que Ele ponha no trilho, no eixo. Hoje, pai, mãe, vô e vó, meninas e meninos, hoje é dia da gente pedir perdão a Deus, porque a gente não ensinou para as nossas crianças que elas têm o direito de se perder de nós, se elas souberem escolher um lugar bom. Pedir perdão a Deus, porque nós não ensinamos nossas crianças a saber fazer uma escolha boa. Não, benzinho, você pode até escolher. Se você tiver maturidade e discernimento para escolher o que presta, está ótimo. O problema é que não tem maturidade para isso, porque não foi habituado. Nossa Senhora, com Jesus com 8 dias de nascido, ela foi lá no templo e apresentou Jesus, igual vocês com a Júlia. Júlia, né? Demorou um pouquinho, mas está bom hoje também, 25. Nossa Senhora, 40 dias que Jesus tinha nascido, ela foi no templo oferecer um sacrifício pelo menino e pela gravidez. Todos os anos ela ia com José no templo. O que torna, e aqui a gente vai ver agora, a criança pergunta: mãe, pai, para que ir na igreja? A palavra agora vai responder. Vamos ver? Leia de novo o versículo 46 até o final. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo. Estava sentado no meio dos catequistas. É o ano que o menino entra na catequese. Nós, a Igreja Católica, reconhecemos que os tempos mudaram, e a gente põe a meninada nossa na catequese aos 9 anos, para que complete a caminhada aos 12, não é isso, Josiane? Porque os tempos mudaram e a maturidade chega mais cedo. Então aos 9 nós colocamos a meninada na catequese. Para que ir para a catequese? Responde a palavra de Deus. Para que ir para a catequese? Estava sentado, quer dizer, não estava correndo para lá e para cá e brincando dentro da igreja. Estava fazendo o quê? Sentado. Eu morro de medo de ofender o coração de um pai e de uma mãe, mas eu morro de medo de eu não ser honesto com o meu papel. De vez em quando eu falo na missa para as crianças correndo: papai, mamãe, põe sua criança no colo. Criança, senta no colo do papai e da mamãe. Se quiser rezar, reza. Se não quiser rezar, dorme. Mas fica quieto. Senta. Entendeu, meninada? Senta. É sinal de disciplina, de respeito, de reverência. E disciplina é sadio. Graças a Deus, os pais e mães de hoje não batem nos filhos. E eu acho que hoje a psicologia e a pedagogia ensinou outros métodos que não precisamos mais educar na paulada e na varada. Eu apanhei demais porque eu era um menino custoso para danar, mas levei muita varada de sapeixe, até o sapeixe desfiar todinho e ficar assim só que as tirinhas, porque eu era custoso. Mas eu não tenho nenhum trauma e mágoa com pai e mãe, porque me deram disciplina. Repito, hoje nós temos a graça da psicologia e da pedagogia ensinar que tem como educar as crianças sem violência.
Até cavalo a gente amansa hoje sem dar pancada. Sabia disso? Até cavalo a gente aprendeu que amansa sem violência. Imagina, menino. Jesus estava sentado no meio dos mestres, não é no meio de um bando de mala, no meio dos mestres, fazendo duas coisas. O quê? Estava fazendo o quê? Escutando e fazendo perguntas. A catequese é isso, é o lugar onde as meninas e os meninos vão para escutar e fazer pergunta. Nessa idade, eles têm o direito de questionar e de ter dúvida. E nós temos a obrigação de dizer para eles. Se a gente trabalhar uma catequese, onde a gente entra numa sala de catequese, começa a passar dever lá, e depois eles entregam para a gente uma folha do jeito que a gente mandou, e não senta com os meninos e meninas e deixa eles fazerem perguntas, eles não aprendem. Os santos da igreja falavam assim, antigos, que quando a gente deixa uma criança fazer uma pergunta sobre as coisas da fé, olhe para cá, ela abre, a pergunta, ela abre uma cova para você pôr a sementinha da fé lá dentro daquela cova. A pergunta é, quando a inteligência se abre e fala, por quê? Por quê? Na medida que ela vai fazendo perguntas, são covinhas que ela vai abrindo por conta própria e dizendo, põe a semente da palavra, da doutrina, do ensinamento. O problema é que nossa catequese e nossa forma de ensinar nossos meninos na fé não parte da dúvida que eles têm, parte da certeza que nós temos. Nós temos que ter certezas, mas nós temos que também respeitar as dúvidas que os meninos têm. Senão vira violência, senão eles tomam raiva da igreja, entendeu? Igreja, está me entendendo? Entender isso aqui vai depender do futuro da nossa igreja e da nossa fé. Oi, compadre, você está bom? Senta, fica inquieto, não? Fica calminho. Está entendendo o raciocínio? Antigamente a gente falava, tem que ir porque tem que ir. Não, tem que ir porque você sentando, você vai escutar, tem que escutar. Primeiro escuta, depois faz pergunta. Mas tem que saber escutar. Gente, vocês não se assustem com o que eu vou falar. Uma das profissões onde mais se adoece gente no Brasil são os funcionários da educação. A segunda categoria onde mais se adoece gente no Brasil, os funcionários da saúde. A terceira categoria onde mais se adoece gente, três profissões onde mais adoece gente no Brasil: quem trabalha na educação, quem trabalha na saúde e quem trabalha na segurança. Tudo tem a ver com o quê? Disciplina. O estresse que é ser um médico, uma enfermeira, que trata da doença de um camarada, em que ele não obedece nenhuma regra. Isso não existe, doutores. Fica quieto, você não pode fazer esse movimento. Os professores, senta, presta atenção. E aí, se os professores denunciam, irmãs, vocês não assustem com o que eu vou falar não, tá, irmãs? Se os professores vão lá e falam para o pai, pai, seu filho não está tendo o comportamento correto, seu filho não está sabendo ter disciplina na sala de aula. Eu já ouvi de gente da comunidade falar que até processo na justiça as irmãs já enfrentaram e enfrentam por dizer para um pai e uma mãe, o seu filho não sabe se comportar numa sala de aula, mete um processo nas irmãs,
que trabalham como escravas. Isso sem contar os funcionários da escola municipal e estadual, que fica todo um povo numa angústia. A doença mais comum dos profissionais da saúde, da educação, sabe qual é? Depressão. Tristeza profunda por ter um ideal, um sonho de transmitir os conteúdos e ensinar nossos filhos, mas nós não ensinamos os meninos a terem disciplina. O dia que um doido de um professor fala: Benzinho, senta e presta atenção, o bichinho fala: quem é você? Risca o carro, fura pneu do carro, ameaça, vai na casa e joga trem em cima do telhado, faz isso tudo. Aqui no Canedo faz. Sabe por quê? Porque houve um pai e uma mãe que não foi capaz de dizer e sofrer, porque é difícil demais dizer para uma criança linda, que a gente ama, dizer: Benzinho, papai te ama, mamãe te ama, mas quieta. É difícil. Eu não vou nem machucar o coração dos vô e das vó, que eles são os que mais estraga neto, não é não? O que eu escuto de pai e mãe que lutam horrores para educar os filhos, mas o fim de semana que eu tenho que deixar lá na minha mãe, lá na minha sogra, eu demoro depois 2, 3 meses para botar de novo no eixo. Isso existe? Hã? Então não estou doido não, né? Minha gente, Jesus aprendeu a sentar, escutar e fazer pergunta, sendo Deus. Imagina nós, miseráveis pecadores, o quanto que nós precisamos aprender: sentar, escutar e fazer pergunta. Ai, ai, ai. É duro. É um tema sofrido para nós padres, para as irmãs, para os professores, para os educadores, para os funcionários da saúde e da segurança pública. Olha o que vem. Versículo 47. Toda a igreja leia comigo. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos na comunidade ficam maravilhados com a inteligência dos nossos filhos e netos e com as respostas que eles dão. De cada 100 meninas e meninos que terminam o ensino médio, 9º ano, né? 9º ano? Terceiro ano, desculpe. Terminam o ensino médio. De cada 100, 64% não sabe ler nem escrever, porque não tem disciplina. Não tem dentro de casa, não tem na escola e não vai ter no mundo. De cada 100 jovens que terminam o curso de direito nas faculdades, 92 não passam na prova da OAB. Faz uma faculdade e não aprende.
Estamos ruins de disciplina, não estamos? Hã? O fracasso da educação nas escolas, nas faculdades, vem do fracasso da disciplina dentro de casa, dentro da igreja também. Um padre tem que ser muito doido para falar para uma criança, correndo o risco de levar um desaforo, um carão, como eu já levei. Criancinha, bebê lindo, senta no coração, no colo do papai e da mamãe, reza ou dorme. Aquieta. Eu sei que eu teria muito mais aplauso e elogio, que eu seria muito mais aplaudido e elogiado se eu deixasse fazer tudo o que quisesse e ainda jogasse uma aguinha benta dizendo que são lindos e inteligentes e espertinhos. Porque os pais de hoje deixam os filhos fazerem o que quer. O dia que a escola não dá conta mais, manda um comunicado para o pai dizendo: olha, não tem condições mais desse menino, dessa menina na nossa escola. O pai e a mãe vai no médico, consegue um laudo que põe escrito: ele é hiperativo. Aí o pai e a mãe chegam orgulhosos, metem na cara dos professores dizendo: está aqui o laudo, se vocês não aceitarem eu meto um processo em vocês e acabo com a profissão de vocês. Os psicólogos e os psiquiatras e os neurologistas, vocês podem chegar em casa e pedir quem dá conta de entrar na internet e perguntar assim: hiperatividade o que é? Os psicólogos, os psiquiatras e os neurologistas falam que 5% do que todo mundo solta de laudo aí falando que é hiperativo não é hiperatividade, é falta de disciplina. Que hiperatividade não é estranha assim, que todo mundo está com transtorno, não. Orgulhosamente o pai e a mãe dá para o filho um título: você, a partir de agora, bebezinho, tem um documento que prova que você pode fazer o que você quer. Antigamente, a gente falava assim: tadinho, o filho da fulana, o filho do fulano é meio fraco da ideia. Hoje chama de hiperatividade. Mas olha o que vem. Vocês pensam, estou pegando pesado demais, né? Para uma festa da Sagrada Família. Mas gente, a família nossa só vai ser sagrada como São José e Nossa Senhora e Jesus, se a gente viver isso que o Evangelho está pedindo. Isso aqui é de chorar. Hoje é dia de pai e mãe, vô e vó, apresentar suas lágrimas de sofrimento, de fracasso na educação dos filhos e dizer a São José e Nossa Senhora: me ajude, me eduque, me ensina, mesmo depois de velho, me ajude a ser pai e mãe, me ajude a ser vô e vó. Porque tem um trem mais custoso ainda, que os véi e as véias de hoje também estão custosos. Os véi e as véias de hoje estão de cabeça dura. Eles querem fazer o que quer. Olha o que vem. Versículo 48. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. Leia. E sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Hoje é dia de você, pai e mãe, apresentar as suas angústias por causa dos seus filhos para Jesus, que não são poucas. Bonito isso, né? Apresentar a Jesus as suas angústias por causa dos seus filhos. Ai, Jesus agora vai dar uma resposta que é para quebrar. Versículo 49. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Leia.
não sabeis que devo estar na casa de meu Pai. Ai, que coisa linda! Jesus chama o templo, a igreja de... Quando você fala para o seu filho, para sua filha, vamos para a missa, seu filho abre um sorriso enorme para você: mãe, nós estamos indo para a casa do papai do céu? Ou você já tem que ir assim: ó, a mamãe, o papai vai falar com você um negócio, e já vai afastando com medo da reação do bichinho, né? Papai e mamãe tem que falar um negócio para você, é o seguinte: ó, nós vamos combinar, nós vamos para a missa, mas depois da missa o papai e a mamãe vai levar você para comer pastel na feira. Já vai falando com o bichinho com medo da reação do leão, e assim: eu prometo para você, vou te propor um negócio, você vai comigo, mas você vai comportar, porque eu morro de medo do Padre Antônio fazer feiura comigo lá na igreja. Você fica quieto. Se você ficar quietinho, papai e mamãe depois leva você lá no supermercado e compra o que você quiser. O Wilson está entendendo tudo, tá vendo? Minha gente, nós estamos refém. Aqueles jovens que estão indo para o mundo muçulmano, os terroristas, são todos jovens da Europa, criados em famílias de um filho só, de 2 filhos só, que faziam tudo. A hora que chegou uma altura que o pai e a mãe não bancam mais, e eles não recebem tudo que eles queriam e não querem trabalhar, nós viramos terrorista, mas nós não vamos trabalhar. Entendeu? Ai, pedir ao Pai para pôr no coração das nossas crianças o reconhecimento de que a igreja é a casa do Papai do céu das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos jovens, dos casais e de nós velhos. A resposta de Jesus: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Versículo 50, leia comigo. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Eles não compreenderam. O que esse menino está aprontando? Mas olha o que vem. Jesus dá uma resposta dura para Nossa Senhora e São José. Mas presta atenção no que vem agora, que é o mais importante e bonito, é o desfecho. Versículo 51. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Vixe, mãe. Levante a sua mão direita para o céu. Peça a Jesus para ensinar você a ser obediente, para colocar no coração dos seus filhos, dos seus netos, dos seus alunos, as irmãs, os educadores. Peça a Jesus para pôr no coração o senso de obediência na vida das nossas crianças, adolescentes e jovens. Que o Senhor vença toda rebeldia, todo senso de desobediência de nossas novas gerações. Abaixe a sua mão. No Brasil, pode abaixar a sua mão. No Brasil, desaparece por dia entre 15 e 30 pessoas. Por dia. De cada 100 desaparecidos no Brasil, de cada 100 desaparecidos, quase 50% são adolescentes. Escuta o que eu vou falar. Meninas entre 12 e 17 anos, que começam a namorar os vagabundos
o pai e a mãe chamam, eu vou acompanhar, você vai namorar, mas esse camarada aí não presta não. Sabe o que elas fazem? De cada 100 pessoas que desaparecem no Brasil, 50% são adolescentes, a maioria meninas entre 12 e 17 anos, que foge com o bandido, prefere a voz dos malandros do que a obediência ao pai e à mãe. O erro, minha gente, não está numa menina, num menino que perdeu o juízo. O erro está num pai e numa mãe que não ensinou desde criança, desde os 25 dias de nascida, levar para o templo e dizer: meu anjinho, aqui é lugar de sentar, escutar e obedecer. E ainda fazer isso por amor, não é por tristeza não, essa obediência aqui não é símbolo de sofrimento não. Paulo diz na segunda leitura: amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição, é por amor. Essa obediência é fruto do amor, porque eu amo o Pai eterno, que eu obedeço a Ele. Jesus era-lhes obediente. Leia comigo o que vem. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Claro que Nossa Senhora no silêncio guardava tudo, porque ela tinha escutado o anjo Gabriel falar quem era Jesus. Ela sabia muito bem, não é? Ela escutou o menino Jesus. Olha o que vem, versículo 52. E Jesus, vamos igreja, brada. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia 3 coisas: em sabedoria, estatura quer dizer fisicamente, saúde do cérebro, saúde do corpo e graça, saúde da alma. Não é bonito isso? Não é isso que a gente quer para as nossas crianças? Inteligência, corpo sadio e a alma sadia. Diante de Deus e diante dos homens. Ai. Temos que rezar muito, não temos? Hoje temos que pedir muito a Nossa Senhora e São José, a Sagrada Família de Nazaré. Ensina a gente a ser família assim. Eu tenho absoluta segurança no que eu vou falar, porque a palavra me dá essa segurança. Tudo que não está indo bem na família de cada um de nós é porque a gente não está vivendo dentro da nossa casa o que o Evangelho hoje falou, não é? O pai não sabe ser pai, a mãe não sabe ser mãe, o esposo não sabe ser esposa, a esposa não sabe ser esposa, o vô não sabe ser vô, a avó não sabe ser vó, o filho não sabe ser filho. Lógico. O padre não sabe ser padre, o professor não dá conta de ser professor. É um caos. Mas nós não temos só desgraça e tragédia. Nós temos a graça de ter Jesus que vai nos ajudar a corrigir tudo isso, não vai? Nós vamos escutar e obedecer, não vamos? Então põe a mão no seu coração. Do jeito que Nossa Senhora e São José chegou em Jesus e falou: olha que nós estávamos angustiados,
Fale para Jesus: Jesus, hoje também, aqui no templo, encontrando o Senhor, eu apresento ao Senhor as minhas angústias sofridas na minha família, no meu casamento. Jesus, toma as minhas angústias, dá-me uma palavra para que lá em casa nós cresçamos em sabedoria, estatura e graça. Jesus, põe em nós o senso de obediência que fez o Senhor ser obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Ajuda-me, Jesus. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam no vazio, se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. A igreja, com a mão no coração, a cabeça inclinada, reza comigo. Senhor Jesus, nós te entregamos as nossas angústias vividas no lar, na família de cada um de nós. Eu te entrego, Jesus, tudo que eu não tenho dado conta de viver na minha missão, na minha família. Eu te entrego, Jesus, cada pai, cada mãe, cada filho, cada esposa e esposo. Eu te entrego, Jesus. Te peço, Jesus, põe no coração de cada um de nós o senso de obediência, de fidelidade à sua palavra, à sua igreja. Ensina-nos, Jesus, a escutar, a fazer pergunta, para que nós também, em nossos lares, vejamos nossas crianças crescerem em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Senhor Jesus, eu te peço perdão por todas as vezes que eu sou infiel à minha missão na minha família. Perdão, Jesus, pela desobediência aos meus pais, pela desobediência à minha missão, às minhas responsabilidades. Eu procuro o conforto
fico acomodado e não enfrento as dificuldades como José e Maria para cuidar da sua família. Jesus, me ajude. Sagrada família de Nazaré, minha família vossa é. Sagrada família de Nazaré, minha família vossa é. Sagrada família de Nazaré, minha família vossa é. Fiquemos de pé. Levantemos deixa o folheto no banco, levante as mãos para os céus e agradeça a Deus tudo que o seu pai e a sua mãe, seus antepassados, que você nem conheceu, fizeram e sofreram por você, por sua família, pelo seu sobrenome que você carrega. Agradeça a Deus a fidelidade dos seus antepassados, a entrega deles, dos seus avós, dos seus pais que já morreram. Entregue tudo. Entregue também o seu pedido de perdão pelos erros deles, sua confiança, sua gratidão por ser dessa família. Agradeça a Deus sua família. Obrigado, Jesus, por minha família. Obrigado, Senhor, por meu pai, minha mãe, meus irmãos. Obrigado, Senhor. Nós somos agradecidos pela nossa história. Os erros nossos não são maiores do que a graça do Senhor manifestada na história da minha família. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus.